Fala, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bem, nossas férias acabaram e agora nós estamos de volta à jornada dos estudos. Embora nós não podemos ainda estar presencialmente juntos, o nosso propósito com essas aulas é encurtar um pouco o nosso distanciamento, de maneira que possamos continuar servindo vocês a partir desse processo de aprendizagem. Então, para isso, eu preciso que vocês juntem todo o material de vocês, livros, cadernos, canetas, porque apesar de não estarmos em sala de aula, eles são importantíssimos para esse momento que nós vamos ter juntos aqui através desses vídeos. Então, nós estamos aqui para a nossa primeira aula de religião, ética e filosofia. E o objetivo dessa nossa primeira aula é revisar a respeito dos conteúdos que nós tratamos em sala de aula. Nós vamos tentar recordar aquilo que nós discutimos, que nós falamos em sala de aula. E esse processo de revisão, ele é extremamente importante para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo a partir daqui. Você deve lembrar também que nós ainda estamos no nosso primeiro bimestre. Nós não terminamos o conteúdo que diz respeito a essa primeira unidade. Tivemos umas férias que foram antecipadas e agora nós estamos retomando com tudo o nosso conteúdo. Nós precisamos de você, do seu interesse aí, do seu momento, para que a gente possa avançar nesse conhecimento. Pois bem, nós vamos utilizar o nosso livro e um mapa conceitual que nos é oferecido no final do nosso capítulo. Mas para que a gente possa iniciar a nossa aula, abre aí, por favor, teu livro didático na página 391. E vem comigo aqui, porque nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós estamos dentro de um período da filosofia que se desenvolveu dentro da Idade Média. Vocês devem ter estudado isso em história, já devem ter ouvido falar. Eu falei um pouco para vocês também nas nossas aulas presenciais, mas você deve aí relembrar um pouquinho que período foi esse. Bom, se você lembrar, a filosofia ela nasceu lá no século VII, ou seja, aproximadamente antes de Cristo, na Grécia Antiga. Nós temos lá, inicialmente, os filósofos pré-socráticos ou naturalistas, e depois nós vamos ter aquela tríade de filósofos importantes na Grécia, que primeiro é Sócrates, que marca aí essa mudança de pensamento, e aí como discípulo de Sócrates nós vamos ter Platão, e como discípulo de Platão nós vamos ter Aristóteles. Depois desse momento filosófico, nós avançamos para o período filosófico na Idade Média, que é sobretudo um período em que a filosofia ela se desenvolve como filosofia cristã. E aí é importante nós lembrarmos daqueles dois elementos que estão muito presentes na filosofia nesse período, que é a fé e o uso da razão. Bom, há uma grande discussão que nós não vamos tratar aqui, nós já falamos um pouco em sala de aula, mas você deve pensar sobre a pergunta que nós tratamos. Quem ganhou a disputa? Ou primeiro, havia realmente uma disputa dentro do pensamento filosófico dessa época? Bom, se havia, você deve pensar agora um pouquinho a respeito de quem ganhou essa disputa entre fé e razão. Você pode parar esse vídeo, dar uma pausa aí, reflete um pouco sobre essas questões, faz as anotações necessárias, debate aí com alguém que estiver na tua casa e depois volta para cá novamente, porque no final nós vamos tentar responder esse questionamento e ver se de fato houve uma disputa entre fé e razão. Mas olha só, dentro desse período da Idade Média, a filosofia ela se divide em dois períodos. Então nós temos um período maior, que é a Idade Média, e temos dois períodos dentro da Idade Média em que o pensamento filosófico ele se divide. O primeiro é a filosofia patrística, século I a 7 depois de Cristo. Surgiu com a consolidação do poder da Igreja Católica e de seus dogmas. O principal representante da patrística é Agostinho de Hipona,
fortemente influenciado por Platão. O outro período dentro da Idade Média em que a filosofia ela se desenvolve é a filosofia escolástica, ou o período da filosofia escolástica, que vai aí do século IX até o século XV, o final da Idade Média. Nesse período, a Igreja Católica já detinha forte poder político, econômico, social e religioso na maior parte da Europa. Então é aqui que começaram a surgir as primeiras escolas, as universidades, né? É aqui que começou-se também a ensinar de uma maneira mais especial, até porque antes também já se ensinavam, até o próprio Agostinho, ele estudou e falava fluentemente o latim, mas a gramática latina, a geometria, a música, a astronomia, teologia, entre outras disciplinas. Então, perceba, esse período é injustamente criticado ou nomeado pelo pessoal ou pela filosofia moderna e contemporânea por ser conhecido por um período, a Idade das Trevas, né? Sobretudo para poder distinguir esse período do Iluminismo, que é dito o período das luzes, porque é utilizado a razão. Mas aí a gente vai entrar na nossa discussão. Será mesmo que a razão ela não era importante dentro desse pensamento aqui da Idade Média? Até porque, como você vê, há uma gama, há várias coisas que foram desenvolvidas e exploradas dentro desse desenvolvimento humano, como nós citamos aqui. Mas, dentro desses períodos, como nós falamos, o primeiro filósofo e teólogo daquele período patrístico é o Agostinho de Hipona. E nós vamos perceber que Agostinho ele foi profundamente influenciado e, sobretudo, influenciado pelos escritos bíblicos, pelas ideias de Paulo a respeito de Deus. Mas também há aqueles que digam que o pensamento de Agostinho ele se parece ou se associa muito com o pensamento de um filósofo antigo chamado Platão. Mas vamos ver o que é que acreditava Agostinho. Vem comigo aqui e acompanha a leitura aí no seu livro. Agostinho acreditava que, assim como os objetos do mundo sensível precisavam ser iluminados pela luz do sol para serem percebidos, também as verdades necessitam ser iluminadas pela luz divina para que se tornem inteligíveis. O mundo sensível é aquele mundo externo a nós. Por exemplo, para que essa filmagem ou esse vídeo fique de boa qualidade, é necessário utilizar alguns equipamentos. E um desses equipamentos é luzes, para que vocês possam me ver bem nesse vídeo. Para Agostinho de Hipona, ele vai dizer que não só esses elementos externos a nós precisam de luz para que a gente possa enxergá-los, mas que a verdade ela precisa ser iluminada pela luz divina para que possa ser acessível, para que elas se tornem inteligíveis, para que possamos chegar a esse conhecimento. No entanto, ele não descarta o uso da razão e dizia que esse mesmo Deus que ilumina e capacita o homem para acessar essa verdade de maneira que ela se torne inteligível, esse mesmo Deus, ele também capacita a razão ou o intelecto das pessoas para que sejam capazes de pensar corretamente conforme a ordem natural divina. O que é que Agostinho está nos ensinando? Está nos dizendo que a vida ela só tem sentido, ela só tem explicações, ela só pode ser desenvolvida a partir de uma compreensão adequada da existência de Deus. Bom, se Deus não existe, nada faz sentido, nada tem seu valor. Mas se Deus exige, segundo Agostinho, tanto essas verdades que se dão no campo do nosso pensamento, quanto todas as outras verdades do qual podemos acessar pela razão, elas encontram sentido uma vez que elas são iluminadas e capacitadas por Deus. Então, aquele carpinteiro
que desenvolve uma cadeira ou uma mesa, ele depende de Deus para fazer aquilo. Porque foi Deus que o capacitou em seu intelecto, lhe dando inteligência e sabedoria para desenvolver esse tipo de conhecimento. Aquele que mexe com a área de computação também deve o seu conhecimento a partir de Deus, porque foi Deus que o capacitou para isso. E de uma maneira geral, é isso que Agostinho está tentando nos ensinar. Pois bem, mas em que esse pensamento de Agostinho se assemelha com o de Platão? Platão defende que o conhecimento é reminiscência. Mais abaixo vocês vão ter um quadrinho em que o significado dessas palavras nos é apresentado, e é importante que vocês marquem e leiam para entender o que significa reminiscência. A percepção do inteligível na alma como descoberta de um conteúdo passado. Ele está presente na alma antes mesmo do nascimento das pessoas. Agostinho defende que o conhecimento é revelado à pessoa em decorrência de sua proximidade com Deus, bem como de suas ações de benevolência e caridade. Então, é nisso que Agostinho vai dizer que esses dois filósofos de períodos diferentes, eles se assemelham em seus pensamentos. Mas acompanhe comigo novamente aqui. Para Platão, a verdade é parte essencial da alma humana, e o filósofo ele serve de instrumento para que essa verdade possa ser acessada. Aqui, sobretudo, ele vai fazer uma grande oposição aos poetas gregos, que transmitiam conhecimento através da poesia, das histórias contadas. Ele vai dizer que Homero ele não serve para uma criança entender. Aquelas histórias contadas por Homero, ela não deve permear o pensamento dos jovens na Grécia, mas sim o pensamento filosófico que era apresentado através dos filósofos. Já Agostinho acreditava que a alma possui uma fagulha de Deus, que lhe capacita a compreender as coisas como elas realmente são, ou seja, a sua essência. Para Agostinho, a alma, o indivíduo nasce com esse sentido, com essa ideia impregnada de Deus em sua alma, e o próprio Deus ele capacita o indivíduo a compreender a respeito dessas coisas. É por isso que ele usou uma frase muito conhecida, que está aqui também no seu livro, que diz: compreender para crer e crer para compreender. Mesmo considerando a fé um elemento essencial nesse processo de conhecimento, né, da busca pelo conhecimento, Agostinho ele não rejeita, ele não dizia que a razão deveria ser algo rejeitado, que a razão deveria ser algo que estivesse em conflito com a fé, que a razão e a capacidade que nós temos de pensar devesse ser algo contrário à fé que é iluminada. Não, para Agostinho, lembre-se que nós falamos, tanto esse conhecimento das verdades inteligíveis, quanto esse conhecimento acessível pela razão, eles eram iluminados por Deus. Ou seja, toda essa teoria de Agostinho, ela se desenvolve a partir do princípio de que o conhecimento verdadeiro é o resultado de um processo no qual o ser humano se abre para Deus e dele se aproxima. Por sua vez, Deus ilumina a razão humana e capacita o ser humano a contemplar as ideias, a desenvolver todo esse conhecimento. Nesse período, como nós estamos vendo, através desses filósofos, e vale lembrar, esses filósofos são filósofos cristãos, são filósofos que também eram teólogos, que muitos também estavam exercendo um ofício sacerdotal. Esses filósofos, ou esse período da filosofia, é um período em que também, pelo esforço de Agostinho, de Tomás de Aquino, essa filosofia ela está chegando às pessoas, ela é abraçada pelos intelectuais da época, embora também existissem aqueles que se opuseram a essa maneira de pensar. Mas esse pensamento ele não está desassociado do pensamento na Idade Média. Isso é importante entender quando nós formos tratar
da nossa perguntinha aqui no final. Mas qual é o outro filósofo do outro período conhecido como o período escolástico? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um filósofo também que fazia parte desse período, que também era um teólogo e que também procurou desenvolver suas ideias dentro desse campo entre fé e razão. O filósofo Tomás de Aquino, em seu empenho de tornar a filosofia e a fé dois elementos complementares, tentou ensinar às pessoas que ambas provêm de Deus, ou seja, tanto a fé como a filosofia, elas são dádivas de Deus. Sendo assim, elas não poderiam ser antagônicas, elas não poderiam ser contrárias, elas não poderiam estar dentro de uma disputa dentro desse período. Ou seja, elas não poderiam ser opostas, mas elas eram elementos complementares. E para isso, ele estabeleceu uma diferenciação entre fé ou teologia, como algumas vezes ele usa, e razão. Portanto, para ele, e razão aqui também é ligado à filosofia, que era o elemento, era a ferramenta do qual era utilizada para isso. E aí ele propôs um método de investigação a respeito dessas duas coisas. E ele vai fazer essa diferenciação da seguinte maneira. Ele vai dizer que teologia, ou aquele conhecimento que nos é dado por meio da fé, possibilita ao indivíduo o acesso às verdades necessárias para a salvação. E Deus revela todas essas verdades possíveis sobre estas coisas, sobretudo através da Bíblia. O teólogo parte sempre da ideia de Deus. Ele pode afirmar uma verdade com base na autoridade da revelação divina, que é a Bíblia, e pode apelar para a misericórdia de Deus, bem como para o seu poder infinito, que é superior a todas as coisas existentes, já que tudo foi criado para Ele. Observe algo aqui importante: a filosofia nesse período da Idade Média é uma filosofia sobretudo teocêntrica, que pensa a partir de Deus, do conhecimento de Deus, que tem Deus no centro da discussão. Quando nós vamos para o período moderno, a filosofia ela vai se tornar uma filosofia antropocêntrica, que tem o homem no centro das discussões filosóficas. Mas, olhando para essa realidade aqui, teologia e filosofia, a respeito da filosofia, Tomás vai dizer: a filosofia é uma possibilidade dada por Deus para que o homem alcance as verdades. O filósofo procura argumentos na essência das coisas ou na coisa em si. Então perceba, também para Tomás de Aquino, esses dois elementos eles eram importantes na compreensão do mundo. O primeiro sendo o elemento que nos dá acesso às verdades essenciais para a salvação, e o segundo que também, como uma dádiva e uma ferramenta de Deus, nos dá acesso àquelas verdades naturais que diz respeito ao nosso cotidiano, mas que não há uma briga entre essas duas coisas. Significa dizer que nós não precisamos escolher entre fé ou razão. É um pensamento muito pequeno tentar separar essas coisas e dizer você só pode escolher fé ou razão. Nós podemos sim abraçar a fé e continuar sendo um ser pensante, alguém que pensa e que está aberto à discussão dentro do conhecimento. Então, filosofia, verdades da razão, e teologia, verdades da fé, ambas são conhecimentos, pois procedem da mesma fonte, que é o próprio Deus. Dentro dessa discussão também, o Tomás de Aquino ele vai dizer que o conhecimento ele tem início no nível dos sentidos, e aí ele vai dizer que esse nível, que é o nível sensível, que se desenvolve a partir da nossa percepção das coisas, capta o conhecimento por meio dos sentidos.
a partir de um contato direto com o objeto, a pessoa obtém, por meio dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, um conhecimento daquele objeto. Conhecemos as coisas a partir de pegarmos, de olharmos as coisas. Mas ele vai dizer que esse não é a última etapa do conhecimento. Esse conhecimento ele deve avançar para o nível inteligível. E esse nível inteligível é o nível em que o conhecimento se desenvolve a partir da razão, ou em um nível intelectual. Ele capta o conhecimento por meio da razão. Então, a razão proporciona à pessoa a possibilidade de agrupar ideias, fazer conexões das mesmas e alcançar a essência das coisas. É uma parte mais experiencial. Levamos o objeto que nós olhamos, que nós sentimos, em um primeiro nível sensível, mas levamos esses objetos a um experimento, a uma análise mais intelectual para descobrirmos a respeito da sua essência. Para ele, todos os seres humanos possuem em si potência e ato nesse processo de conhecimento. E o que é potência? A potência, se pudermos usar o exemplo para que fique mais claro, é uma semente em potência que pode vir a ser uma árvore. Por exemplo, uma semente é uma árvore em potência, pois ela ainda não se desenvolveu naquilo para o qual ela existe, apesar de ter em si a capacidade ou todos os elementos essenciais para se transformar numa árvore. E aí nós vamos também ter a compreensão e o conceito de ato. Quando a semente passa por todo o processo natural de desenvolvimento, do qual ela mesma tem todas as capacidades para passar e se transforma em uma árvore, ela não é mais uma árvore em potência, ela é uma árvore em ato, ou seja, deixou de ser uma árvore em potência, deixou de ser uma semente para ser uma árvore em ato, uma árvore de fato como ela é. Todos os elementos essenciais de uma árvore estão na semente, mas ela ainda não se desenvolveu. Somente quando ela se desenvolve é que ela se torna uma árvore de fato. Tomás de Aquino vai dizer que os homens, eles representam este exemplo da potência e do ato em seu processo de conhecimento. Alguma dúvida? Bom, como nós falamos, se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem sem perguntar. Vocês podem fazer isso através dos comentários. Coloca aí no comentário as suas dúvidas, faz os seus comentários, que nós vamos acessar e tentar tirar essas dúvidas da melhor maneira possível. Mas para encerrarmos a nossa aula, nós vamos utilizar aqui o quadro que traz uma relação entre os conceitos para compreendermos melhor. Bom, fé e conhecimento, ou fé e razão, é um elemento do qual nós percebemos dentro desse período da filosofia. Na Idade Média, a razão era submetida a... Você deve colocar aqui, fé. O que significa dizer que a filosofia, nesse período, era ela serva da fé, da teologia. Ela era uma ferramenta que servia ao conhecimento de Deus e das coisas de Deus no mundo. Dentro desse período também nós vamos perceber que na Idade Média nós temos dois filósofos. O primeiro, Agostinho, que supostamente foi influenciado por Platão. Aí você deve colocar aqui, Platão. Também Agostinho, ou para Agostinho, a verdade é iluminada pela luz divina e Deus capacita a razão. Então deve colocar aqui, razão. O outro filósofo que também está presente nesse período é Tomás de Aquino, e supostamente este foi influenciado por Aristóteles
Aristóteles. E Tomás de Aquino pensou a filosofia como uma possibilidade, certo? Complementar a fé e a verdades necessárias. Ok? Compreendeu bem? E aí? Já tentou resolver aqui a questão? Havia realmente uma disputa entre a fé e a razão? Se havia, quem ganhou essa disputa? Bom, como nós vimos, nesses dois principais filósofos desse período da filosofia, não há essencialmente uma disputa entre fé e razão. As duas coisas elas podem existir juntas e na verdade é isso que acontece no nosso cotidiano. Pois se pudéssemos então responder a pergunta quem ganhou a disputa, ninguém ganhou a disputa, porque não há uma disputa realmente entre fé e razão. Ok, gente? Então essa é a nossa aula de hoje. A partir desse vídeo, revisem todo o conteúdo que nós vimos em sala de aula, as atividades, as anotações que vocês fizeram, porque, como eu disse, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente para as nossas próximas aulas. Obrigado pela atenção de vocês. Bom...